Bem, bom dia a todos, né? Meu nome é Degnelson, nós vamos estar à frente dessa palestra, né? Com o nosso convidado, o professor Luiz Gustavo Pérez da Silva. Ele é graduando em licenciatura em Educação Física pela UEG, a ESEFEG, especialista em Fisiologia do Exercício, o MBA em Gestão de Negócios e Controladoria. É o primeiro vice-presidente do CREF, 14, né, de 2019 a 2024, e foi reeleita agora em 2025 e 2028. Parabéns, professor. Obrigado. Atualmente, ele atua como professor de Educação Física em uma escola particular aqui em Goiânia. E seja muito bem-vindo à nossa palestra do dia, né, esse ciclo de palestras que a gente faz online todo semestre. É um prazer receber o CREF aqui mais uma vez, né? E seja bem-vindo, fique à vontade. Os nossos alunos aceitaram o nosso convite prontamente, vendo aqui, né, a quantidade de pessoas, e fique à vontade. Tá, joia. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos. A professora já me apresentou, então vamos direto ao ponto. Professora, só uma informação antes. O horário de término é até 10 horas, 10h30? A gente vai até mais ou menos às 10, mas passar um pouquinho não tem problema. Não, perfeito. Tranquilo, só para Tá? me organizar. Tá ótimo. Eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela, pessoal, para que todos possam acompanhar mais facilmente. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Isso. Bom, estou aqui representando o conselho, né? E o tema da palestra é Educação Física e o Mercado de Trabalho. Então, aqui meus dados, que a professora já apresentou. É uma palestra bem breve, mas de extrema importância, principalmente para quem está estudando a educação física. O conselho é basicamente assim, ele foi criado por uma lei, e essa lei determina que a educação física ela é uma profissão regulamentada e protegida. Então, quando fala que é uma profissão, nós estamos falando de mercado de trabalho. Eu estou compartilhando a tela, então eu não consigo ver todos no computador da apresentação, mas aí eu tenho outro computador aqui que eu consigo visualizar. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a minha fala, pode ficar à vontade. Porque às vezes, se não fizer na hora, a gente perde o raciocínio, né? Então, pode interromper, levanta a mãozinha, eu abro o microfone e me interrompam, por gentileza, tá bom? Então, seguindo, pessoal, educação física e mercado de trabalho, né? Qual é o mercado de trabalho da educação física e onde o profissional de educação física pode trabalhar? E o mais importante, por quê? Eu acredito que quando nós pensamos aqui em mercado de trabalho, a grande maioria vai pensar em academia, provavelmente, né? Que é o local de atuação mais disputado entre os profissionais de educação física. E aí isso a gente já visualiza dentro da faculdade, que são os locais em que as pessoas mais buscam para fazer estágio, né? Então, isso pode até trazer muita confusão. Então, a intenção hoje vai ser mostrar o papel do conselho né, nessa parte do mercado de trabalho, como o conselho atua para ajudar os profissionais. Não só os profissionais, tá? Mas todos os que são vinculados à área da educação física. O porquê dessa exclusividade, né, que nós temos? Por que só o profissional de educação física pode atuar onde ele atua? Nós temos essa lei número 9696 de 1998. E essa lei é que nos garante isso. Ela sofreu uma alteração em 27 de junho de 2022, mas foi uma adequação, foi um risco que a profissão correu da desregulamentação. Tentaram acabar com a educação física, só que o CONFEF e o CREF, né, os CREFs, fizeram a atuação com os parlamentares e corrigiram os erros que tinham na nossa lei. E aí está tudo sanado, tudo resolvido, agora a gente já não corre mais esse perigo. Então, essa lei, ela regulamenta isso, quem pode atuar na educação física e quais os ambientes que essas pessoas vão atuar. Então, essa lei alterada, né, a 9696, que é a nossa lei mãe, né, a lei maior,
ela delimita a licenciatura e o bacharelado, como as graduações que nós temos. Existe uma terceira categoria que ainda não está sendo utilizada, que é de tecnólogo em educação física. Eu acredito que vocês nunca devem nem ter ouvido falar, mas existe essa possibilidade também. O tecnólogo é um técnico, né? Então, você vai fazer algo bem específico, é um curso de menor duração, e aí você vai escolher a sua área de atuação. Você vai ser técnico em futebol, técnico em natação, técnico em qualquer área específica. Você só poderá atuar nessa área. Essa é a parte do tecnólogo. Foi uma novidade que chegou com a alteração da lei. Só que aí eu nem considerei aqui, né, nesse slide, eu mantenho aqui o que mais tem, né, o tecnólogo ainda não chegou para nós, principalmente em Goiás, não tem nenhum pedido de registro de técnico, mas nós temos aqui a licenciatura, que é a atuação no ambiente escolar, que é o meu caso, né, eu sou licenciado em Educação Física, o bacharelado, que é o da atuação no ambiente não escolar. Antes de 2009, se eu não me engano, quem se formava em Educação Física, ele era formado numa licenciatura, o pessoal falava licenciatura plena ou licenciatura ampliada, que podia atuar nas duas áreas, né, sem nenhum impedimento. Hoje não existe mais essa possibilidade. Para atuar nas duas áreas, tem que ter as duas graduações. Isso foi definido também, teve um TAC, né, que é um termo de ajuste de conduta, e durante esse período as pessoas tiveram que se adequar. Quem queria atuar na academia, que era só licenciado, tinha que fazer o bacharelado. Eu não optei por isso, eu permaneci na licenciatura, eu formei em 2011, então, para mim foi interessante permanecer na licenciatura. O bacharelado é muito interessante também, mas eu, na época, não tive as condições necessárias para poder fazer a outra graduação. Bom, a atuação do bacharel é tudo que é não escolar. Então, o que é não escolar? É academia, clube, iniciação esportiva, né, que são as escolinhas de futebol, escolinha de natação, de vôlei, né, e outros. No SUS, que são ambientes hospitalares, né, o CAPS, consultório na rua, o programa Saúde na Família. Então, no SUS, principalmente, as pessoas vão entrar através de concurso público. Então, é uma área também que, com muita luta, nós conseguimos fazer com que a educação física fosse essencial nessas áreas também, né? Então, em todos esses ambientes aqui, nós temos atuação plena, né, sem nenhuma limitação ou restrição. Existe briga de vaidades entre profissões, mas eu não vou entrar nesse mérito, né, de quem que pode trabalhar com pilates, se a fisioterapia pode, se o enfermeiro pode, né, isso daí já está pacificado, pessoal. Então, a educação física é como se fosse a dona da situação, só que a fisioterapia utiliza também na reabilitação, e a enfermagem tentou, de alguma forma, ser legítima para ministrar também aulas de pilates, só que não conseguiram. Então, atualmente, existem áreas, né, ou modalidades que são compartilhadas com outras profissões, tá? Então, não tem nada de errado nisso. Mas esse daqui é o nosso campo de atuação, é o nosso mercado de trabalho. E o CREF, né, o conselho, o que ele tem a ver com isso, né? O conselho ele foi criado a partir dessa lei. Então, o que o CREF tem com isso? Né? Para responder isso, a gente tem que entender o que é ser um profissional. Então, todos que estão cursando a faculdade vão terminar a faculdade, vão pegar um diploma e estarão aptos a serem um profissional daquilo que estudou. Então, todos vocês aí que estão estudando, tem que valorizar o diploma de vocês, tem que valorizar a profissão que vocês estão seguindo, certo? Porque deu muito trabalho para regulamentar ela. Vocês vão ver aqui um breve histórico do que o Conselho fez para garantir esse espaço para a educação física, porque sem que o Conselho tivesse sido criado, né, o espaço poderia ser de qualquer prático, né, poderia estar lá ministrando aula, e quem fez faculdade, né, fez à toa. Entre aspas, né, porque o conhecimento, ele é diferente, e o conhecimento, ele nivela também as pessoas no mercado de trabalho. Então,
quanto mais conhecimento você tem, mais valorizado é o seu passe, tá? Então, hoje, algumas pessoas antes da lei, né, que já atuavam na área da educação física, antes de 98, essas pessoas obtiveram registro, um registro chamado de provisionado. Então, é um registro específico, como se fosse aquele tecnólogo, mas não, a pessoa nem estuda. Ela mostra que trabalhava, por exemplo, com musculação até 98, ela comprova isso, e aí ela passa a ter direito de continuar atuando nessa área. Ele não pode dar aula, por exemplo, de ginástica, de natação, não, ele vai dar aula de musculação, porque era o que ele fazia. Esse profissional, né, provisionado, ele tem os mesmos direitos que um profissional graduado de atuação, só que ele não tem algumas liberdades. Por exemplo, ele não pode concorrer a um cargo conselheiro no conselho profissional. Ele não tem a graduação, é necessário que tenha a graduação. Então, existem essas diferenças. Então, ser um profissional, todos nós devemos imaginar o que seja, né? Mas para que tenhamos um profissional de educação física, a profissão precisou ser regulamentada primeiro, precisou ser criada, né? Que foi o papel do CONFEF e dos CREFs. Para vocês terem noção, né? Aqui, um breve relato aqui, né? Que o processo de regulamentação e a criação do conselho, ele teve início lá nos anos 40. Né? Então, as associações de professores, há uma luta, né? De profissionais que se uniram. Essa luta começou lá nos anos 40 e foi brigando até nos anos 80, em que nós tivemos um grande avanço, só que ainda, por conta do Sarney ser o presidente na época, ele não quis regulamentar a profissão. Né? Então, existem essas brigas políticas que atrapalham um pouquinho o desenvolvimento do país. Então, o Sarney quis impedir isso, e aí, tempo depois, em 98, nós conseguimos. Aqui está a publicação do Diário Oficial, né? Com a publicação da nossa lei, que é essa lei 9696, de 1º de setembro de 1998. Fernando Henrique Cardoso, ele assinou. E aqui tem os 6 artigos que a nossa lei anterior, antes da alteração, né, ela tinha. Hoje não, hoje tem muitos artigos. Ela foi alterada, né, e aí muitos artigos surgiram. A nossa lei era só isso daí. Né, ela falava basicamente quem que poderia ser profissional de educação física, né, e definir a criação dos conselhos. O dia do profissional de educação física, pessoal, é dia 1º de setembro, e a justificativa é justamente a promulgação dessa lei. Então, 1º de setembro de 1998 foi quando a nossa lei ela foi publicada, né, no nosso Diário Oficial, foi aprovada lá, e aí isso dá início à nossa história, como profissão regulamentada. Então, vocês já devem ter estudado a história da educação física, a época dos militares, dos médicos e tudo. Isso tudo é anterior à criação da lei. Então, a lei ela só regulamentou a profissão. Ela criou os conselhos que fiscalizam os ambientes em que nós atuamos. Tá? Então, isso daqui bom, aí tem aqui, né? 1º de setembro, o presidente da República, ele publica a nossa lei, sanciona a lei, né? E pronto, o conselho foi criado. O que significa isso? Para que servem os conselhos, né? Então, significa que agora existe uma taxa que o profissional tem que pagar, né? Uma anuidade para os conselhos, para que os conselhos existam, sobrevivam, porque os conselhos, eles parecem ser públicos, mas eles são mistos. É uma entidade público-privada. Ela não recebe dinheiro da União, né, do governo, só recebe o dinheiro das anuidades dos profissionais. Então, nós pagamos para que nós sejamos fiscalizados. E aí eu me incluo nisso, não é porque eu sou conselheiro, vice-presidente, que eu tenho isenção de anuidade. Não, eu pago certinho todo ano a minha anuidade. E eu pago para garantir que no ambiente da educação física só tenha profissionais da educação física. Certo? Então, é para isso que servem os conselhos. Para registrar o profissional, para orientar o profissional e fiscalizar os ambientes. Onde tem um ambiente, assim, uma academia, por exemplo, é obrigatório ter um profissional de educação física. Não existe academia sem profissional de educação física. Se tem, está errado. E aí a gente precisa fazer o nosso papel de denunciar. Se tem um local em que vocês atuam como estagiários, e vocês ficam sozinhos, esse local está equivocado, tá? Está errado.
Então, precisa ter um profissional lá junto com vocês, nesse período do estágio, certo? Se o conselho chegar, pode dar problema para o estagiário, para o dono da academia, o profissional que seja o responsável e não estava presente. Então, isso é muito, muito sério, pessoal, tá? Porque é enquadrado no exercício legal da profissão, quando você é estagiário e não tem profissional com você. Tudo bem? Vamos seguir. Um pouquinho mais da história da nossa profissão, tá? Então, foram criados 6 CREFs de imediato. Goiás fazia parte do CREF 6, que é lá em Minas, né? O Minas era o escritório. Aí era Minas, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Isso em 99, logo da criação, tá? Em 2008, o CREF de Goiás e Tocantins vira CREF. E aí passa a ter como se fosse um escritório aqui, né, na capital, em Goiânia. 2022, a gente teve o último CREF criado, que foi o CREF do Espírito Santo. Hoje somos 22 conselhos no Brasil, né, de educação física. E aqui a gente tem agora só contando a história do risco da desregulamentação da profissão. Então, em 2022, o CONFEF, ele publicou a história, né, toda essa briga política. Eu não vou adentrar aqui, não, porque a gente tem coisas mais a ver com o tema para serem faladas, mas essa briga política, que é uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tentou desregulamentar a profissão. Só que aí a gente conseguiu reverter, tinha um prazo, a gente conseguiu reverter, fez as alterações necessárias e a profissão continuou protegida. Durante essa briga lá dos políticos, nesse segundo item, em 2 de junho de 2022, a PL 2486 de 2021 é aprovada no plenário do Senado Federal, e a emenda número 4 é rejeitada. Qual que é a importância dessa emenda número 4? Essa emenda número 4, ela tentou deixar lá embaixo, parágrafo único, é facultativa a inscrição dos profissionais que trata o CAPT que atuem exclusivamente na educação formal, em todos os níveis de ensino. Então, foi a tentativa de um senador de deixar isento, né, o facultativo, que os profissionais licenciados fizessem ou não o pagamento das anuidades. Então, assim, se eu sou licenciado, eu não preciso pagar a minha anuidade, né, eu não preciso registrar no conselho. Tá? Se eu não preciso registrar no conselho, o conselho não vai fiscalizar o meu ambiente. Então, você pode ter várias escolas com aula de educação física sem que tenha um professor de educação física lá ministrando essas aulas, que é um absurdo, porque existe hoje, tá? O conselho tem fiscalizado escolas, e chega lá, é um recreador que está dando aula. A gente teve um caso bem problemático, acho que dois anos atrás, em que uma aluna passou mal, acho que caiu, bateu a cabeça, e a professora da educação física que estava lá não era registrada no nosso conselho, não tinha curso de primeiros socorros, e a aluna veio a óbito na quadra. Se não me engano, é um colégio estadual. Isso gerou uma repercussão muito, muito negativa para a profissão. Tá? Então, era uma pessoa desqualificada, ocupando um ambiente que tinha que ter um profissional registrado, competente e tudo, mas não estava. Tem outros casos de assédio também, sexual, com crianças, em colégios, de profissionais também que não são registrados no conselho, né, alguns que nem são profissionais de educação física, e fica muito difícil do conselho fiscalizar essas pessoas, justamente pela falta do registro, né, fica difícil do conselho atuar, de ir lá e proibir essa pessoa, por exemplo, de ministrar aulas para as crianças. Então, é difícil do conselho proteger o nosso mercado de trabalho quando as pessoas não querem se registrar no conselho, tá? Então, existe essa barreira que está sendo vencida, pouco a pouco, né? Ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar taxinha, né? Eu me incluo nisso, só que eu vejo que algumas coisas são necessárias, tá? Então, o conselho, ele é necessário para garantir essa segurança para a nossa profissão. Então, aqui tem um esboço do início da nossa lei alterada, né? Então, houveram algumas alterações e tal, esse parágrafo foi riscado, e aí foram acrescentados vários outros.
Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, o artigo 1º, né, o exercício das atividades de educação física e a designação de profissional de educação física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos de educação física. Isso daqui, pessoal, além de tudo, né, existe uma guerra de vocabulário em que as pessoas falam assim, educador físico, professor de educação física, ou profissional de educação física. Briga-se muito por pouca coisa, né? O termo correto está aqui na lei. O termo correto é profissional de educação física. Então, quando formarem, vocês serão profissionais de educação física. Eu falo por mim, se me chamarem de professor de educação física, eu vou achar ótimo, porque eu sou professor de educação física. Educador físico já incomoda um pouquinho o ouvido, porque nós não educamos o físico, aquela história, tá bom? Mas o termo de profissional de educação física, ele vem da lei. Não foi algo inventado por alguém aí qualquer, né, que não tem base. Existe base. Né? Então, se a gente for ensinando o pessoal a falar o termo correto, logo, logo, né, nós estaremos sendo tratados assim. Isso daqui, para finalizar a história do Conselho, é a galeria dos presidentes, tá? Então, o Rubens dos Santos, ele foi o primeiro presidente que mais atuou aí, que criou o CREF. Depois dele veio o professor Jovino, é um professor universitário também, também atua no SUS, ele é concursado também no SUS de Goiânia. O professor Marcos Lopes, que atua como personal trainer. E, por fim, o nosso presidente atual, que também foi reeleito, ele continua como presidente e o vice-presidente dele, Marcelo Espada, né, Marcelo de Castro Espada. Nós tivemos só 4 presidentes até o presente momento. Então, o nosso CREF, ele é muito, muito jovem, muito recente. Né? Então, vamos voltar aqui. Então, o que o CREF tem com isso? Tem com isso o quê, né? Com o mercado de trabalho. Com esse breve histórico de legislação, que é um assunto chato, já deu para entender mais ou menos, né? Que a função do CREF é o registro, orientação e fiscalização com o intuito de proteger o nosso mercado de trabalho. Tá? Então, quando fala-se de mercado de trabalho, a gente tem que ter as nossas garantias. Não dá para falar que nós somos profissionais, que nós temos segurança, se não tiver alguém para nos dar essa segurança. Então, hoje, quem nos dá essa segurança são os conselhos, né? Então, assim, quem que atua como médico, tem o Conselho Regional de Medicina, né, o CREMEGO, e o CREMEGO, ele atua fortemente nisso também. Quem é advogado, ele tem a OAB, né? Então, todas as profissões regulamentadas com conselhos, ela vai ter um conselho por trás. Nós temos mais de 60 profissões regulamentadas, mas com conselhos, são só 32 profissões. E a educação física tem esse privilégio de ter um conselho por trás. Uma profissão famosa que todos conhecem, que é de jornalismo, ela tinha conselho. Só que eles decidiram que não queriam mais conselhos. E aí, a profissão foi desregulamentada, os conselhos deixaram de existir, né, de jornalismo. E hoje, qualquer um que quiser se intitular jornalista, cria um canal, um blog, alguma coisa, e fala que é jornalista e está tudo certo, é jornalista. Já pensou se na educação física fosse assim? Eu viro e falo, não, hoje eu sou advogado, mas hoje eu quero ser personal. Vou para academia com alguém, não, vi um vídeo no YouTube, aprendi a montar treino, vou lá e vou passar treino para o meu aluno. Tá, e seu aluno é um cardiopata, né, ou sua aluna está grávida, e aí o que você vai fazer? Você vai matar alguém. É isso que você vai fazer, porque você não tem o conhecimento. Mesmo estudando, já é difícil. Imagina sem estudar, pessoal. Então, a função do conselho, registro, né, é o primeiro filtro. Quando vocês chegarem lá com seus diplomas para registrar, os diplomas de vocês vão ser conferidos. Hoje eu atuo na Câmara de Registros. Então, eu aprovo, ou não, né, o pedido de registros profissionais. Toda semana chega pelo menos 3 ou 4 diplomas falsificados e a gente encaminha para a polícia. A gente não deixa passar. Então, todos os diplomas que chegam são verificados, são confirmados com a faculdade. Vocês podem chegar na faculdade de vocês aí na parte da coordenação do curso e confirmar essas informações. O CREF entra em contato com a faculdade para confirmar. Essa pessoa, ela estudou aí realmente? Ela tem histórico escolar aí realmente? Tem. Então, ótimo, está aprovado, vai ser um profissional registrado. Se não, a gente não cede o registro para essa pessoa, ela não tem como atuar na função de profissional de educação física. A orientação que é feita pelos conselhos, pessoal, ela
é basicamente assim, se chega num ambiente em que está tudo certo, né, o conselho chega e orienta, se precisar de orientação em relação a algum detalhe, tá? Então, por exemplo, tem um estagiário que está sem o TCO assinado lá no ambiente. Isso daí, numa primeira visita, você pode receber uma orientação. Mas se o fiscal do conselho chega na segunda visita e está do mesmo jeito, tem uma reincidência, aí você vai ser fiscalizado de verdade, vai ser autuado, vai responder por isso, uma falha ética, né? Você não, a academia, o ambiente, né? Com o responsável técnico. E o estagiário, ele pode ser enquadrado como alguém que está em exercício ilegal da profissão, a depender da situação. Então, é muito grave, né, fazermos o uso indevido dos ambientes de trabalho, tá bom? Então, se está estagiando, tem que estar lá com o termo de estágio junto, no local de trabalho, tá bom? Não pode deixar guardado em casa, não. Fica uma via no local de trabalho e uma via com o estagiário. Então, muita atenção nisso. E quando se formarem, vocês vão, ao invés de usar o termo de estágio, vocês vão usar a carteira profissional, tá? É o registro, que é muito importante também. Hoje a gente tem a opção também de ter ela virtual, né, uma carteira digital no aplicativo do Conselho. Isso facilita muito, porque na fiscalização é pedido. Quem não está com a carteira está cometendo um ato ilegal, né, um ato, uma infração ética, tá bom? Então, seguindo, aí vem sempre aquela dúvida assim, e o piso salarial, as condições melhores de trabalho, são responsabilidades de outras entidades, pessoal. O Conselho não atua nessa área, tá? Quem que se registra no Conselho? As academias e os profissionais de educação física. Então, se eu tiver que brigar por piso salarial, eu não posso ir ao Conselho, porque o Conselho, ele representa, né, as duas categorias, quem paga, que são as academias, e os profissionais que vão receber o salário. Né? Se o Conselho for brigar, vai brigar por quem? Pela academia ou pelo profissional? Ou pelo meio termo? Então, o Conselho não pode entrar nessa briga. Primeiro que não é função legítima dele, na lei não está delimitado isso, tá? Então, é normal vocês verem alguns profissionais reclamando, o CREF não faz nada, nunca brigou pelo piso salarial. O CREF não brigou e não vai brigar por piso salarial porque não é função do CREF. É função de quem, então, né? Dos sindicatos. Então, o CREF, ele fiscaliza e os sindicatos, eles brigam por condições melhores de trabalho. Então, nós temos o SINDAC-GO, né, que é o Sindicato das Academias de Goiás, que eles lutam pelos direitos das academias, dos empresários e tudo, e o SINPEF, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação Física. Então, os presidentes, eles são bem acessíveis, eu não sei se vocês já tiveram contato com eles, da última vez que eu estive na faculdade, eu fui presencialmente, acho que foi em 2023, eu estava junto com o presidente do SINPEF, que era o professor Francione. E a gente teve uma dinâmica bem bacana, né? Eu falando dessa parte de regulamentação e ele falando dos direitos trabalhistas e tudo. Foi bem interessante. Então, quando for discutir essas coisas, gente, tem que ir no lugar certo, tá? E é importante que vocês tenham esse conhecimento. Eu, quando estava estudando, eu não tive esse conhecimento. Né? Eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo, né? De uma palestra assim. Então, eu acabei sendo formado prejudicado. Mas a vida ensina, tá? E aí a gente acaba aprendendo com as dores, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu odiava o conselho. Eu achava que era desnecessário. E logo que eu comecei a trabalhar, aí eu vi que não era, tá? Eu vi que tinha gente usurpando a minha função, querendo receber o mesmo tanto que eu recebia, só que sem ter a formação que eu tive. Passei 4 anos na faculdade, mais 2 anos lá numa pós-graduação, para um cara chegar e falar que era profissional, né, de educação física, porque assistia vídeo de bodybuilder. É complicado, pessoal. É triste. Só para vocês saberem. Então, eu falo muito de academia, eu não sei, aqui eu acho que todo mundo é do bacharelado, né? Se eu não estiver enganado. Professora, a faculdade ela oferece bacharel. Certo, ótimo. Então, é um ambiente não escolar. Quando eu formei, eu atuei em academia, né? Igual eu falei para vocês, antes de ter o TAC, ficou um período ali
que estava todo mundo perdido e tal, e logo depois veio o TAC. Então, quando vem o TAC, aí eu abandono a sala de musculação, mas eu fiquei na sala de musculação até 2013, mais ou menos, 2013, 2014, e aí eu fui para outros ares, respirar outros ares. Então, eu tenho noção do que é o bacharel. Tá? Eu não fiz o bacharelado, fiz a licenciatura, mesmo que o currículo fosse basicamente o mesmo do bacharelado na época, que era mais de 4.000 horas de ensino, né? E as matérias eram as mesmas, as disciplinas eram as mesmas. Só que eu não tenho o diploma de bacharel. Então, eu tive que tomar a decisão. E a minha decisão foi abandonar a sala de musculação. Então, isso daqui é importante, pessoal. Vocês saberem as entidades que são responsáveis pela educação física no estado de Goiás. Então, fala de mercado de trabalho, vocês têm que ter esse conhecimento. Que existem os sindicatos, que existe uma associação dos profissionais de educação física, né, e existe o conselho. E a função de cada um. Então, os sindicatos, eles não são entidades públicas, tá? Eles são entidades privadas, de categoria também, né, da educação física, e eles também não têm dinheiro de governo. Então, para que eles funcionem, né, eles têm que ter filiados lá, e aí eles falam por si. Eu não vou entrar no mérito de como é a situação deles lá, não. Então, quem quiser, procure o sindicato para se filiar. Quem acha que não precisa, né, segue a vida normal. Agora, o conselho não tem essa opção. Então, o conselho, por conta da lei, todos que quiserem trabalhar com a educação física são obrigados a se registrar. Tá? Então, né, a gente não tem essa opção de não registrar e continuar trabalhando. Bom, um pouquinho mais de história. Isso aqui é uma notícia do ano 2000, tá? Então, os profissionais de educação física foram reconhecidos pela Classificação Brasileira de Ocupações, né, que é o CBO, sob o código 2241-40, como profissional da área de educação física na saúde. E aí, essa nova descrição, né, a gente já tinha o nosso CBO lá com algumas outras descrições lá, né? Alguns outros códigos. Só que nós não éramos ainda da área da saúde. Então, esse reconhecimento só veio no ano 2000. Antes disso, né, poderia ter, mas não era reconhecido como uma ocupação válida. Aí aqui tem só uns exemplos, tá? Né, profissional de educação física do ensino fundamental, é esse código 23.13.15. Então, existe uma série de regulamentações por trás da profissão que a gente não fica sabendo. Né? Então, mas isso aqui tudo garante o nosso ambiente de atuação. Então, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, profissional avulso, né, de educação física, profissional, assim, vamos dizer, na área da saúde mesmo, só que atua na família, né, no PSF, quando foi criado lá, o Programa Saúde da Família, e outras áreas também da saúde. Então, tudo isso aqui regulamentado, ele passa a incorporar no nosso rol de atividades, mas para além dessas aqui, existem outras. Eu elenquei aqui outras que também são muito utilizadas, tá? Que aí nós temos, do lado esquerdo, tá, os títulos, né? Avaliador físico, né, que é o orientador físico-corporal. Ludomotricista, trabalha com a cinésio, isso que é muito importante, pessoal. Preparador de atleta, preparador físico, né, o personal trainer, preparador físico-corporal. Técnico de desporto individual e coletivo, exceto futebol, tá? Depois eu explico a parte de futebol. Aí você pode entrar como treinador assistente da modalidade, né, ou treinador auxiliar de modalidade esportiva, ou treinador esportivo. Todas as competições que existem hoje, os treinadores, né, os técnicos lá, eles precisam estar registrados no conselho. Se eles não estiverem, não tem os jogos. O jogo não pode acontecer, porque o técnico precisa estar presente para que o jogo aconteça. Então, o técnico tem que estar registrado. Então, hoje tem uma procura muito grande de atletas de judô, atleta de karatê, que vão levar seus alunos para competir, e eles não têm registro, eles correm no conselho e tentam um registro provisionado pela prática e tal. Quando ele faz jus à modalidade lá do registro, tá tudo bem, ele pega o registro e vai para a competição, mas se ele não tem como comprovar que ele atuava antes de 1998, ele não pega o registro e ele não vai para a competição como técnico, ele tem que colocar alguém no lugar dele. E esse alguém é um profissional de educação física graduado, né, com registro. Então,
esses treinadores todos, eles passam por isso hoje, né? As competições estão exigindo registro no conselho, que é uma forma de garantir que quem vai estar lá com os atletas, né, seja um profissional qualificado. E, por fim, o profissional da saúde. Então, isso aqui tudo, gente, são ocupações válidas, tá? São ocupações garantidas pela lei, em que nessas ocupações tem que ter um profissional de educação física. Então, é uma forma de proteger o nosso mercado de trabalho. E aqui a gente tem os títulos que não foram vistos por vocês nos slides, que é o estagiário trainer, né, o amigo ou o personal trainer em formação. Provavelmente vocês já viram isso acontecer em algum momento ou vão passar por isso depois que vocês formarem, tá? Sempre vai ter alguém assim. Você vai perguntar para ele, você está passando treino para ele, você é profissional? Ele, não, sou só amigo, estou só treinando junto. Ou, né, eu sou um personal trainer em formação, um graduando. Pois é, mas se não tiver o registro, não pode prescrever treino. A responsabilidade é muito grande, tá bom? E vocês formados, vocês vão fiscalizar isso. Porque se der um boró, né, um problema na sala de musculação, e vocês, como profissionais formados lá, vocês vão responder por isso. Vocês não podem permitir que alguém não graduado esteja prescrevendo treinos, acompanhando alunos, tá? Recentemente, não sei se vocês viram a notícia, mas em Goiânia, em uma certa academia, uma pessoa infartou, acho que na esteira, morreu. Deve ter umas 3 semanas isso, pessoal. E, assim, aí a academia deu todo o suporte necessário, chamou o SAMU, a pessoa, ela ia morrer ou dentro da academia, ou na calçada, ou em casa. Ela ia morrer, tá? Então não foi responsabilidade da academia. Mas, por sorte, o profissional que estava lá dentro, né, era registrado, estava tudo certo, ele fez tudo o que era possível. Né, tudo que o conhecimento dele permitia fazer, ele fez. Então, foi tranquilo. Já pensou se não tivesse? Só tivesse estagiário, o desespero, a gritaria, a loucura. Então, foi ótimo que um profissional tivesse lá acompanhando, tá, para garantir, assim, o mínimo, né, de assertividade nas ações no momento, tá? Uma outra categoria que não existe, que é o professor Severino. É o professor de musculação que prescreve dieta, que prescreve remédio, né, esses anabolizantes e tal. Por que que não pode? Né? Porque não é a nossa área de atuação, existe profissional para essas áreas. Né? Então, a gente não quer ninguém de outras áreas dando pitaco no nosso treino, a gente também não vai dar pitaco nas outras profissões. Eu não vou falar o que é melhor para a pessoa tomar para ficar forte. Né? Procura um nutricionista, ou procura um médico, um nutrólogo. Assim como nós não nos atrevemos a falar num processo, né? Ah, fulano é inocente, é culpado, não sei o que lá. Né? Então, a gente não faz isso. Muitas vezes a gente atua como psicólogo. Fica do lado do aluno e só ouvindo, às vezes dá um conselho e tal. Claro que o psicólogo não é isso, né? O psicólogo vai muito além. Então, a gente acha que é psicólogo, mas não é, tá bom? E faz parte do nosso trabalho, levar esse conforto. Será que caiu? Pessoal, caiu a conexão? Tá todo mundo me ouvindo? Estamos te ouvindo, professor. Ah, sim. Está tranquilo bem. Eu perdi a imagem de todo mundo aqui Eu no estou ouvindo e vendo a imagem. Ah, ótimo. Eu perdi a imagem de todos, mas tá tranquilo. Eu vou seguindo aqui, então. Então, esse professor Severino, ele não existe, mas nós, às vezes, fazemos essas funções de levar a qualidade de vida, né, um bem-estar psíquico e físico para a pessoa. Isso tudo é importante, pessoal, para nós. Tá? A nossa profissão, ela nos dá essa possibilidade, né, de sermos, inclusive, amigos dos nossos clientes. Isso é muito importante para nós. Mas nós não podemos prescrever suplemento, esteroides, etc. Bom, proprietário de academia, né, empresário no ramo fitness ou em qualquer área. Não é porque a pessoa é dona da academia que ela tem a qualificação necessária para prescrever treino. Então, é um dos problemas que a gente enfrenta hoje, tá? Principalmente no interior. A pessoa vai lá, trabalha duro, junta um dinheiro, monta uma academia e não sabe que precisa contratar profissional. E aí, se ele contrata profissional, ele tira do bolso dele para pagar um profissional e não consegue o sustento. Então, a área, né, da educação física, por ser regulamentada, ela é muito
muito rígida, assim, a pessoa não pode achar que é igual vender picolé na praça, tá? Então, você quer abrir uma academia, você tem que ter um mínimo de estrutura para entregar esse serviço, né? E tem vários outros aí, títulos que não são vistos no CBO da educação física, né, do mercado de trabalho. Então, esse do proprietário de academia, ele é mais sério, nós vamos voltar nesse item aqui antes de encerrarmos, tá? E quais que são os principais problemas, né, implicações disso, que é o exercício legal da profissão. Então, isso desvaloriza a nossa profissão, né, traz um risco à sociedade, traz um problema para a pessoa que está cometendo essa contravenção penal, né, pode gerar uma multa, pode gerar uma prisão simples, leva para dormir na cadeia um dia, no outro dia está solto, mas vai pagar uma multa. E gera um transtorno, porque se a pessoa tem vontade de passar num concurso público, ela está impedida, porque ela já sujou a ficha dela, né, um concurso público na área militar, tá bom? Sendo bem específico. Então, isso tudo são implicações que são trazidas para nós por conta do exercício legal da profissão na educação física, né? Então, quando tem um problema, um falso personal trainer, ele abusa de um aluno, por exemplo, na academia, ou agride uma pessoa dentro da academia, toda a categoria ela é manchada, né? Então, infelizmente, isso acontece no Brasil. Então, nós temos que proteger a nossa profissão, tá? Quando teve aquele incidente lá com a mulher do cantor Belo lá, Graciane, ela teve um caso com o personal trainer, gente, aquilo lá trouxe uma repercussão negativa terrível para nós, né? Então, todos os personagens passaram a ser potenciais ladrões de mulheres, né? Então, isso é péssimo para a categoria. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, tá? E para que isso não aconteça, nós temos que trabalhar duro, com ética, né? E com responsabilidade. Voltando aqui nesse proprietário de academia, qual que é o grande problema disso daqui? A gente sai da educação física, né, da faculdade de educação física, com um mínimo de conhecimento. E esse conhecimento, será que ele nos dá condições para sermos proprietários de academia? Né, então, assim, quem aqui, né, da educação física na faculdade FAM vai ter condições de sair no outro dia abrir uma academia? A gente acha que é capaz, porque eu saí assim, tá? Eu saí falando, não, eu vou abrir uma academia, vou ser rico, né, e vai ser ótimo. Compro uns equipamentos, vou começando devagarzinho e tal, e beleza. Não tinha a menor noção do que eu estava falando, tá? Por quê? Porque para ser gestor, né, dono, eu precisava de ter uma base, eu precisava de minimamente fazer um curso de administração de empresas. Porque todo o curso de educação física me ensinou a ser professor de educação física, não me ensinou a ser gestor. Só que a gente sai do curso achando que é 1001 utilidades. Não pode ser assim, tá bom? Um outro exemplo, pessoal, já como personal trainer, né, qualquer trabalhador autônomo, liberal, que seja profissional de educação física, a gente sai com conhecimento básico da faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, os meus primeiros alunos na academia foram grávidas, idosas e crianças, né, adolescentes. E pensa em segurança que eu tinha para trabalhar com essas pessoas. O risco, né, de eu colocar uma pessoa grávida para fazer uma esteira e aí, de repente, ela passa mal, perde o bebê e eu vou me sentir culpado, achando que fui eu que errei. E talvez possa até ter sido eu que errei. Então, são riscos que nós corremos, que a gente tenta suprir essas necessidades de conhecimento na faculdade, né? Mas eu digo para vocês nunca vão parar de estudar. Tá? Quem para de estudar fica parado no tempo e já era. Né? Não deixem de estudar. Aprofundem, se especializem, né? É importante que vocês façam isso. Essa segurança que vai trazer para vocês trabalharem, ela vem do conhecimento, pessoal. Então, eu saí achando que era o cara. No primeiro caso de um grupo especial, eu já tive que colocar a sandalinha da humildade e entender, olha, se eu quero ganhar mais nesse mercado de trabalho, eu vou ter que saber lidar com esse público. E aí foi o que eu fiz. Então, eu fiz a especialização em fisiologia do exercício também por causa disso, tá? Não era só porque era meu sonho ser especialista em fisiologia. Não, mas é por causa da necessidade de entregar um bom serviço. Conhecimentos gerais todos nós temos, né? Então, assim, o que você toma quando está com febre? Aí todo mundo vai falar, dipirona, ibuprofeno, né? Alguma coisa assim. Isso é um conhecimento geral, pessoal.
né? Não precisa ser médico para saber disso, né? O ser humano que cometeu um homicídio ainda não foi julgado, ele é culpado ou inocente? Se ele não foi julgado, ele é inocente, né? Por mais que a gente saiba que ele fez. Mas é um conhecimento geral que nós temos hoje, né? Geralmente, ingerir mais calorias do que gastar faz com que a pessoa engorde ou emagreça. Nós sabemos que se come mais do que gasta, né, a tendência é acumular. Então, a tendência é engordar. E se você ganha X por mês e gasta X mais R$ 100, você sabe que não vai dar certo, sabe que vai ter um déficit aí de dinheiro, e você não fez contabilidade, né, não estudou isso, mas você sabe. Então, esses conhecimentos gerais, eles não dão legitimidade para atuarmos em outras profissões, né? Então, logo, na educação física não será diferente, e o CREF atuará pesado contra os contraventores. Então, o mercado de trabalho, ele é assim, ele é bem rigoroso com as pessoas, né? Então, ele é duro para quem é mole. Então, quem não quer ser mole, né, tem que se capacitar, tem que correr atrás, se formar, fazer todo o processo corretinho. Certo? Então, só para fechar aqui, pessoal, algo sobre a carreira, né? Então, quando nós somos crianças, a gente pensa, o que você vai ser quando crescer? Quando você se torna adolescente, chega no ensino médio, tudo que você pensava como criança, às vezes já mudou, né? E aí você entra na faculdade, você é calouro, você tem uma visão. Eu entrei na educação física, o que você vai ser? Né? Eu mesmo, né, quando era calouro. O meu sonho era ser professor de educação física escolar, para mudar a mentalidade das crianças, para que elas se exercitem mais, para que lutem contra essas obesidades infantis, a série de problemas que o sedentarismo infantil tem causado, para que nós tenhamos uma sociedade forte. Olha que ideal bonito, né? E aí, quando eu estava saindo da faculdade, eu falei, não, mexer com isso não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou ser personal trainer. Só que aí depois veio o problema lá da lei, né? E aí, o egresso, às vezes, vai mudando também. E hoje, eu gosto muito da área de gestão e também gosto de dar aula, igual era o meu sonho de calouro, né, para as crianças na escola. Então, o plano de carreira que a gente faz, ele vai mudando ao longo do tempo, pessoal. Né? E o que faz com que essa carreira mude? Né? A motivação, interesse, planejamento, capacitação, perseverança. Isso tudo aqui influencia nas decisões que vocês estão tomando. Então, hoje, eu não sei o que vocês querem ser quando se formarem. Eu espero, né, que todos sejam profissionais éticos na área que escolherem. Mas eu não sei com o que vocês vão trabalhar. E, às vezes, os planos vão mudando, tá bom? Vocês vão perceber isso. Vocês podem escolher ser profissional CLT ou profissional liberal, né, ou um concursado, ou seguir outros caminhos dentro da educação física ou fora. Sempre vai ter essa briga de profissional CLT, liberal, autônomo ou concursado, né? O que é melhor e o que é pior. Eu nunca fui concursado, sempre fui CLT. O presidente, ele é concursado e CLT também ao mesmo tempo, né? Ele dá aula em colégio, faculdade, mas ele também é concursado na prefeitura de Goiânia. E a gente até brinca, né? Dos benefícios que uns têm e outros não. As duas áreas são vantajosas. Só que, independentemente de qual caminho você escolher, né, entre setor público ou privado, a licenciatura ou bacharelado, vocês vão trabalhar com ética. É isso que o CREF vai exigir de vocês, tá? É a ética. Só isso. Então, o que é a ética? É não mentir, mesmo quando isso pode trazer algum benefício, tá? Eu coloquei como pergunta, mas é uma pergunta retórica, tá? Então, respeitar os pedestres é ética, né? Não jogar lixo na rua é ético, saber o certo e errado, o bem ou mal, isso é ética. E o errado continuará sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Tá bom? A conclusão, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Isso foi escrito, né, por Salomão, mais ou menos 950 anos antes de Cristo. Não estou trazendo o aspecto religioso, mas sim o aspecto filosófico do que ele diz. Então, o que vocês forem fazer, que tenha proveito, tá? Que vocês se divirtam, que vocês ganhem dinheiro, que vocês levem sustento para dentro da casa de vocês, certo? O mercado de trabalho hoje do fitness está crescendo muito, na educação física de forma geral está crescendo muito. Então, eu espero que tudo faça sentido na vida de vocês, né? Não se percam no que vocês estiverem fazendo, né? Então, a educação física e o mercado de trabalho, com a atuação do CREF, o que eu poderia apresentar
era isso. Então, aqui os nossos contatos, né, o do presidente Marcelo e o meu. O Instagram do CREF é o @CREF14oficial, o nosso site, cref14.org.br. Vocês vão encontrar todas as informações necessárias para a profissão, para o mercado de trabalho, tudo que vocês puderem dentro dos canais do Conselho, tá? Enfim, o que eu poderia oferecer hoje é isso. Tive que correr para a gente fechar no horário. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer, pode entrar em contato comigo também depois, não tem problema com isso, tá? Sou aberto, o presidente também, todo o conselho, tá? Estou aqui à disposição. Se alguma pergunta tiver, pode fazer. Professor, de antemão, eu queria agradecer a presença do senhor, foi muito esclarecedor. Eu confesso, eu não sou da área da educação física, eu fico encantada sempre que eu posso conhecer alguma área, né, mesmo que seja só um pouquinho, como a gente fez hoje. E eu queria dizer aos nossos alunos que o link está aqui o link de presença, professor, porque eles precisam assinar para poder pegar o certificado, né, da hora. E não esqueçam, porque o link ele sai ele vai ser desativado daqui a pouco, então todos os nossos alunos têm que marcar a presença. Eu queria agradecer a presença dos nossos alunos. Tem aluno, inclusive, que não é da educação física, mas a gente conhecer, né, aprender é sempre muito bom, inclusive para a gente que não é da área, quando vai procurar um lugar para poder se exercitar, ou qualquer, né, a gente saber como é que a gente procura, inclusive. Porque é importante o que o senhor falou a respeito da questão, principalmente dessa segurança que o profissional tem que ter, mas enquanto cliente, também tem que ter essa segurança de que quem está me acompanhando é um profissional regulamentado, é um profissional que tem conhecimento. Isso é extremamente importante na vida, né, da gente. E, de antemão, eu queria agradecer e deixar os meninos, se alguém tiver alguma pergunta, como o professor mesmo disse, está à disposição. Perguntas? O povo aqui é muito sério, tá vendo, professor? Ninguém faz pergunta. Né? Não, tranquilo, eu vi que tem gente da pedagogia. Hoje, na escola em que eu dou aula, eu atuo com muitos pedagogos. Lá na educação infantil, pessoal, do berçário até o 5º ano, não é obrigatório ter profissional de educação física. Mas a escola em que eu atuo, ela faz questão. Então, eu atuo com crianças, né, de 4 meses, quando ele entra no berçário lá, até 11 anos, que é o 5º ano. Né? E antes de eu fazer esse trabalho, as pedagogas é que faziam esse trabalho de psicomotricidade e tudo. Então, eu chego lá para somar, eu não chego lá para disputar vaga com os pedagogos. Tá? Então, é um ambiente também muito, muito, muito especial para mim. Né? Então, o ambiente não escolar, ele é essencial nos dias de hoje. Vocês estão lidando com saúde, né, com vida, principalmente pós-pandemia. Eu sei que já tem tanto tempo que a pandemia passou, mas a pandemia mostrou isso, a essencialidade da educação física na vida das pessoas. Né? Então, quem não era ativo, surtou dentro de casa, gente. Né? Eu tenho casos na família de gente que ficou desregulada mesmo. Né, que estava acostumada a sair, fazer o exercício e tal, e de repente se viu impedido de fazer isso, né, não conseguia fazer em casa sozinho e tal. Então, a área da educação física é isso. O conselho existe para garantir essa segurança, claro, do nosso ambiente de trabalho, mas principalmente da sociedade, garantindo que quem vai estar lá é qualificado, tá? E mais uma vez eu deixo o conselho de portas abertas para quem quiser conhecer. Se quiser fazer uma visita, vai ser uma grande honra recebê-los lá, tá bom? E eu espero estar mais em contato com vocês nas próximas oportunidades. Pode contar com o conselho sempre, pessoal. Tá? Um abraço aí, né? Ninguém quer fazer pergunta, então eu encerro minha fala. Professora Maria Neves quer fazer alguma pergunta. Pode desculpa. falar, Maria. Pode falar. Eu queria perguntar sobre... por exemplo, para eu fazer uma especialização, eu preciso terminar o curso de bacharelado, tipo, como ajudar com crianças na piscina, dar aula para crianças na piscina. Sim. A especialização, sim. Né? O curso de pós-graduação, você precisa concluir a graduação para poder fazer. Só que existem cursos
de capacitação que você não precisa ter a Isso, graduação. Aí é, esses, queria saber. os de capacitação você pode ir fazendo durante a faculdade, né? Aham, Às vezes a própria faculdade pode promover, né, uma semana de capacitação, e aí oferece esses cursos dentro da faculdade. certo. Eu mesmo tenho vários cursos assim da época da faculdade. Tenho até de salvamento aquático que eu tive que fazer. Afoguei até, gente. Vixe. É isso mesmo que eu queria perguntar, esses cursos, assim, mas... Uhum. O Corpo de Certo? Bombeiros, ele fornece também alguns cursos, assim, sempre aberto à população, quem tiver interesse. Eu acho que é sempre algo a mais, né? Soma muito no nosso currículo, na nossa vida. É muito importante. Certo. Obrigada. Né? Professor, Sim? deixa eu perguntar. Por exemplo, igual o senhor falou que é bom ter os estagiários. Eles sempre que eles conseguem, assim, fácil fazer estágio com acompanhante profissional do lado, já capacitado? Porque aqui em perto tem muitas academias, eu vejo que não tem. Eu fiquei olhando esses dias, estão muito desatualizados. Eu faço alguns que eu trabalho, estou estudando pedagogia, e trabalho com máquina, né, costura, então passo muito tempo sentada. E eu falei, né, eu vou fazer uns exercícios. Eu cheguei lá, mas estava muito desatualizada. Aí o rapaz falou, não, mas nós tem dois aqui fazendo estágio. Mas eu notei que não tem um profissional do lado. É difícil para eles conseguir, assim, que tenha uma pessoa capacitada do lado para poder, como diz assim, assumir a responsabilidade se acontecer um imprevisto? Não, difícil não é não. O dono da academia tem que querer, né? E querer é querer pagar, porque o Ah, estagiário, às vezes, tá. ele vai custar Vamos um pagar. terço do valor de um professor formado. Então, por isso que você vai ver muitos estagiários, às vezes, com um professor em sala. E aí é uma prática que não é boa, mas se o professor estiver em sala, junto com os 3, 4 estagiários, dentro da lei está tudo certo. Só que o serviço não vai ser um serviço de qualidade entregue à população, né? Igual a senhora está passando por isso. Acho que Ah, Ezequiel, tá bom. Entendi, obrigada. imagina. Ezequiel? Oi, bom dia, professor. Bom dia. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Como atualmente na área da educação física, quais você acredita serem os maiores desafios que, assim, enfrenta atualmente pelos profissionais da área da educação física, no requisito, especialmente no que diz respeito à valorização, reconhecimento da profissão em si? Ah, sim, excelente. Um dos maiores desafios, pessoal, que nós estamos enfrentando hoje com a educação física é justamente o reconhecimento de que essa área, ela necessita de um profissional qualificado, graduado, né? E a gente tem muitos casos hoje de, infelizmente, assim, de artistas que se acham blogueiros, né? Que se acham profissionais de educação física que estão dando dicas de treino na internet e tal. Então, a nossa luta hoje para valorizar o nosso espaço no nosso ambiente tem sido combater isso, que os falsos profissionais, eles não podem exercer a nossa função, não podem dar essas dicas de treino, principalmente nas redes sociais e tudo, porque o ambiente lá, primeiro, que não é o melhor, né? Igual a gente tem visto uma briga aí de cursos EAD da área da saúde, então, como é que você faz natação EAD? É difícil, gente, tá? Então, tá tendo uma luta para que esses cursos não sejam EAD. Então, as pessoas estão achando que, eu sou artista, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu vou lá na minha rede social e ensinar essas pessoas e vender o meu programa de treino. Deu certo comigo, vai dar certo com todo mundo. Então, isso desvaloriza demais a nossa profissão hoje. É muito difícil de caçar esses artistas que não são profissionais de educação física, tá? E, infelizmente, o profissional tem dificuldade de denunciar também, às vezes porque gosta do artista, né, ou gosta do blogueiro da cidade e tal, não denuncia, e aí fica difícil a atuação do conselho, e a falta também de capacitação dos profissionais, né, a gente sai da faculdade com conhecimento básico, você vai sair dali para lidar com grupos especiais, gente, vocês precisam se especializar, que é da pedagogia hoje, por exemplo, vai sair daqui da faculdade, pessoal, vocês vão entrar numa sala, às vezes com 10 alunos, com 15 alunos, e que lá vão ter 3 autistas, né? Vocês estarão preparados para enfrentar isso?
né? Vocês têm que se preocupar com isso. Eu, né, como profissional de educação física que atuo numa escola, eu tenho que estar preparado para enfrentar essas dificuldades dos dias de hoje, né? As crianças atípicas é uma grande dificuldade que eu vejo. Então, essa capacitação contínua é outro problema que a gente enfrenta. Então, a gente tem esses problemas dos artistas desvalorizando a nossa profissão, e ninguém faz nada, o Ministério Público não atua, não ajuda, então é só os conselhos lutando, e do outro lado é a falta de capacitação dos profissionais, e a gente está deixando a vida nos levar, né? Então, eu não parei de estudar, até hoje eu faço muito curso, né? Sei que eu não sou velho ainda, né? Não pareço velho, mas eu já tenho um tempinho de carreira, e eu não paro de estudar, gente, tá? Então, não parem. Algo mais? Eu achei interessante o que o senhor falou, nem se não é a pergunta, é só mesmo, até um agradecimento. Porque algum tempo atrás eu cuidei muito tempo da minha sogra. Eu até arrumei encaminhamento, eles vinham com estágio para fazer fisioterapia, ela era acamada. Aí do meio pro fim eu achei que eu peguei o jeito, falei, não, eu vou fazer eu mesmo. E não é bem assim, não funciona. É uma coisa assim, desregulada, a gente não tem essa plasticidade. E se a gente não se formar, não vai conseguir ter. Se a gente não adianta só assistir os vídeos da internet. A gente precisa ser assistido real, não adianta, eu falo por experiência, não deu resultado. Era difícil pagar para eles virem, primeiro foi estagiário do governo, do SUS, né, que manda junto com o profissional, e depois não, eles param aquele tempo, aí eu falei, não, eu vou continuar sozinho, paguei por mais uns para vir durante a semana, mas não resolveu, não fazia o mesmo. Então, realmente, é igual você falou, não vai nos ajudar se a gente não nos capacitar. Né? E essa área, assim, não é só na educação física, a área da capacitação, esses vídeos da internet tá tomando demais da conta. Pois é. Uhum. Tirando nosso foco. Eu tenho até um relato, uma experiência, não é tão agradável, mas é importante. Durante a graduação, eu estava no 4º período. A minha irmã, ela teve câncer, minha irmã mais velha, ela estava com 23 anos, ela teve câncer de mama, e aí, aquilo ali foi o start na minha cabeça para eu começar a estudar, tá? Então, até então, eu estava levando a faculdade no oba-oba, na bagunça, gente, bagunça mesmo. Quando veio isso, né, aí todo mundo falava, nossa, você tem que ajudar a sua irmã, você tem que ajudar. Eu tenho que ajudar a minha irmã, mas eu não sei, nunca vi, não sabia nem o que era câncer direito. E aí eu comecei a estudar. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi as evidências, né, do exercício físico em pessoas que estavam em tratamento de câncer, o trabalho da pós-graduação também. Fui em São Paulo apresentar num congresso de médicos lá o meu trabalho sobre câncer também, e eu fui me aprofundando nisso. Mas por quê? Porque eu queria ajudar minha irmã. E eu não sabia como. Então, dentro de casa a gente vai tendo essas experiências ruins. Mas depois que tudo passou, beleza. Quando eu aprendi a lidar com essa situação, aí minha irmã já tinha curado, já estava tudo certo. Eu não conseguia ajudar minha irmã muito, né, nesse ponto. Mas às vezes a gente passa por isso mesmo. Mas se preparou, né? Deus que nos abençoe que não aconteça de novo, mas se acontecer, já está mais preparado. Com certeza. Não, e depois eu usei o conhecimento com outras pessoas. Bem, pessoal, então a gente agradece o professor Luiz Gustavo mais uma vez. Agradecemos, né, a presença de todos. E aí a gente pode partir para o final, né? Não se esqueçam de preencher o link de chamada. Professor, muito obrigada. Foi uma palestra super agradável. Como eu disse, a gente fica muito feliz de perceber que as profissões elas têm essas garantias, né, esses cuidados. Que cuida da profissão, mas cuida de quem está sendo atendido também. Isso é muito importante. É um prazer enorme a gente receber o senhor. E agradeço mais uma vez a todos para a gente poder encerrar, né, essa nossa manhã com chave de ouro. Muito obrigada, professor. Obrigado, gente. Foi um prazer, tá? Contem sempre comigo aí, sempre que precisar. Estou à disposição. Nós que agradecemos, professor. Foi uma aula